Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Beto de Filosofia e eu estou aqui com vocês para falar um pouco sobre a Universidade Federal do Paraná. Vamos dar juntos uma olhada pequenina ali no programa dessa universidade e depois resolver algumas questões, lembrando alguns conceitos básicos, tá bom? Bom, beleza. Aqui nós temos o programa de Filosofia da Universidade Federal do Paraná, pessoal. E como vocês podem ver, é um programa genérico. E esses programas genéricos normalmente amedrontam os alunos, tipo, eu não sei o que vai cair, não tem um autor de referência, não tem uma obra grande de referência, blá, blá, blá. Tudo bem, pessoal, tudo bem, tudo bem. Eu queria pedir uma coisa para você, respira. Respira primeiro, antes de não dramatiza, respira primeiro. Vamos lá? Pessoal, os programas genéricos, eles, na verdade, eles também te ajudam. Como, professor? Simples. Cara, se você está em outro estado, se você está em outra cidade, se você não costuma estudar efetivamente e direcionadamente para o vestibular federal, você estuda para a universidade aí da sua região, aí do seu estado, aí da sua cidade, e que também cobra filosofia, você não perdeu o seu estudo. Você não perdeu o seu estudo, porque esses programas genéricos, eles podem nos remeter, inclusive, aos filósofos e obras que você estudou. Então, fica tranquilo, não vamos sofrer antecipadamente, tá, pessoal? Tá bom? A gente já tem muitos concorrentes, você não pode ser, nesse momento, concorrente de si mesmo, tá legal? Então, vamos lá. Bom, temos uma primeira questão aí. Essas questões são dos últimos 2 anos aí da Federal, viu, pessoal? Ah, são questões bem fresquinhas, tá? Bom, temos aí um texto que aborda a questão do Kant, a questão da maioridade intelectual, a questão do esclarecimento. Fechou? Temos esse. E temos aqui um outro texto do Foucault. Vejamos. No primeiro texto, em um texto chamado Resposta à Questão, o que é o esclarecimento, Kant afirma que o esclarecimento é a saída do homem da menoridade. Afirma também que a menoridade é a incapacidade de servir-se do próprio intelecto, do próprio entendimento, sem a direção de outra pessoa. E que o homem é o culpado por esta incapacidade, quando a causa dessa incapacidade resulta na falta, não do entendimento, mas da resolução, da coragem, da decisão, da coragem para fazer uso de seu próprio intelecto sem a direção de outra pessoa. Texto meio... Podia ser mais claro o texto, mas está tranquilo. Certo? Se colocasse o texto do Kant, só o Kant aqui, eu acho que ficaria mais claro, inclusive. Desculpa, mas ficaria. Mas vamos lá. Já sabemos, então, que o Kant está abordando a questão da autonomia, a questão da capacidade que o ser humano deve ter, enquanto esclarecido, de usar o próprio entendimento, sem a ajuda de outra pessoa. Agora vejamos o texto do Foucault. Por sua vez, Foucault afirma o seguinte: houve, durante a época clássica, uma descoberta do corpo como objeto e alvo do poder. Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção dedicada então ao corpo que se manipula, que se modela, que se treina, que obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam, referindo-se a um corpo homem que se torna ao mesmo tempo analisável e manipulável. Então temos Foucault aqui identificando na época clássica a descoberta do corpo como objeto da disciplina. Lembrando que o grande objetivo da disciplina é tornar os seres humanos, os corpos, certo? Tornar os seres humanos, os corpos, dóceis, úteis, produtivos. Tá? Só lembrando um pouquinho do Foucault. Vamos lá. Com base nos dois textos e no pensamento dos referidos filósofos, considere as afirmativas abaixo. O esclarecimento seria uma espécie de menoridade intelectual? Essa já está fora, porque no texto é claro, o texto do Kant é claro, o esclarecimento é a saída da menoridade intelectual. Então, não é uma menoridade intelectual, é a saída desta. Tudo bem? Enquanto Kant se preocupa em avaliar o quanto os indivíduos são responsáveis por se deixarem dirigir por outros, Foucault trata de mostrar os modos como a sociedade torna o homem manipulável. Perfeito. O Kant faz uma abordagem mais voltada para a autonomia do indivíduo, o Foucault faz uma abordagem mais voltada para o domínio que as estruturas de disciplina exercem sobre o ser humano. Então essa está muito boa. 3.
Tanto Kant quanto Foucault se questionam pelo nível de autonomia do ser humano. Vocês desculpem que eu estou sem óculos, pessoal. Os meus olhos estão... Eu estou em óculos assim, mas os meus olhos estão doendo um pouquinho, entendeu? Então, eu estou ficando sem, me perdoe um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Tanto Kant quanto Foucault se questionam pelo nível de autonomia do homem. Ambos, porém, a partir de abordagens diferentes e chegando a conclusões diferentes. Perfeito. Foi o que nós falamos na alternativa acima. Tá? Então, essas duas estão bem boas. Fica claro no texto de Foucault que a ideia clássica favorece o autoconhecimento e a autonomia do pensamento. Não. Logo no início do texto do Foucault, ele diz que foi no período clássico que se descobriu o corpo como manipulável, o corpo como manobrável. Então, essa está equivocada. Só a número 2 e a número 3. Aí, a número 2 e a número 3, perfeito. 2 e 3. Ótimo, fechamos. Bom, aqui nós temos quem? Nós temos um texto do Platão, Defesa de Sócrates, em que Sócrates dá uma palhinha aqui para nós, né? Vamos dar uma olhadinha? Quando soube daquele oráculo, pus-me refletir assim. Sócrates falando na obra de Platão, viu, pessoal? Que quererá dizer o Deus? Que sentido oculto pôs na sua resposta? Eu cá não tenho consciência de ser nem muito sábio, nem pouco. Que quererá ele significar declarando-me o mais sábio? Naturalmente, não está mentindo, porque isso lhe é impossível. Por longo tempo fiquei nessa incerteza sobre o sentido daquilo que Deus queria dizer. Por fim, muito contra meu gosto, decidi-me por uma investigação que passo a expor. Então nós temos Sócrates não se fiando muito das palavras do oráculo do deus Apolo na cidade de Delfos. Você vê já uma certa independência em relação ao mito, uma certa independência em relação à religiosidade. Interessante, né? O texto acima pode ser tomado, não significa que deva, mas pode sim ser tomado como um exemplo para ilustrar o modo como se estabelece entre os gregos a passagem do mito à filosofia. Essa passagem é caracterizada, nós temos um esquema bastante interessante aqui de um ser humano questionando com um conjunto de incertezas acerca das mensagens dos deuses, colocando em questão as mensagens dos deuses e buscando efetivamente uma investigação. Vamos ver aqui. Bom, então essa passagem é marcada pela transição de um tipo de conhecimento racional para um conhecimento centrado na fabulação? Não, o contrário. O conhecimento centrado na fabulação passa para um conhecimento racional lógico. Pela dedicação dos filósofos a resolver incertezas por meio da razão? Essa é interessante. É o que o texto nos mostra e o que a tradição filosófica nos diz. Essa é boa. Pela aceitação passiva do que era afirmado pela a divindade? De jeito nenhum. Vocês viram que Sócrates demonstrou inquietude e uma certa dúvida em relação ao que a divindade tinha afirmado. Por um acento cada vez maior do valor conferido ao discurso de cunho religioso? Não, o discurso de cunho religioso tinha um valor cada vez menor, não maior. Pelo ateísmo radical dos pensadores gregos? Não, os pensadores gregos não eram ateístas radicais, certo? E o texto não demonstra isso, e o foco é basicamente aquilo que a B nos traz, certo? Ou seja, a tentativa de resolver dúvidas e incertezas por meio da investigação, por meio da razão. Aí, perfeito. Temos aqui agora quem? Temos o discurso do método René Descartes. Mais uma vez peço desculpa para vocês por conta dos óculos. Tem alguma coisa errada aqui, mas eu vou arrumar, viu, pessoal? Fiquem tranquilos. Então, de vez em quando, vou dar uma afastadinha aqui, porque eu enxergo melhor de uma maior distância, tá? Bom, mas logo em seguida adverti que enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, Descartes falando, cumpria necessariamente que eu que pensava fosse alguma coisa. Vocês já estão notando que é a questão do penso logo existo, né? Ou seja, pensando que tudo é falso, eu que estou pensando que tudo é falso, sou alguma coisa. E notando que essa verdade, eu penso logo existo, era tão firme e tão certa que
todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de abalar, julguei que podia aceitá-las sem escrúpulo como primeiro princípio, como fundamento primário da filosofia que eu procurava. Descartes, discurso do método. Bom, pessoal, então, a única certeza que efetivamente eu tenho é que eu existo. Por quê? Porque eu estou pensando. Se duvido, penso. Se penso, existo. O fundamento supremo do conhecimento para o racionalista Descartes, o cogito cartesiano. O texto citado corresponde a uma das passagens mais marcantes da filosofia de Descartes, um filósofo considerado por muitos intérpretes como o pai do racionalismo. Eu sou um dos caras que compartilha dessa posição. Com base no texto e ideia geral de racionalismo, é correto afirmar: o racionalismo tem como garantia da verdade a experiência? Não. O empirismo, sim, o racionalismo, não. Descartes é um filósofo empirista? Não. Descartes é um filósofo racionalista, porque fundamenta o conhecimento na razão. Descartes inaugura um tipo de busca pela verdade que se ampara no exercício da razão. Essa está muito boa, certo? Essa está boa e é a nossa candidata. A expressão penso logo existo é uma suposição dos céticos sobre o conhecimento? Não, é a certeza encontrada por Descartes, e os céticos negam as certezas. Tá bom? Ou seja, através da dúvida metódica, duvidar de todas as coisas até que se encontre algo indubitável, esta foi uma estratégia cética usada por Descartes para chegar ao penso logo existo, que é a certeza. Se o penso logo existo é a certeza fundamental, não é uma colocação cética. Certo? Porque os céticos negam a existência de uma certeza fundamental. Então, essa está equivocada. Descartes não buscava um princípio seguro, pois duvidava de todas as coisas. Ele duvidava de todas as coisas justamente para encontrar aquilo que fosse indubitável, aquilo do qual não se poderia duvidar. É o contrário dessa afirmativa. Portanto, nós temos a C. Perfeito, a C. Aqui nós temos a questão número 4. E na questão número 4, nós temos uma consideração genérica, um texto geral sobre estética. A estética corresponde a um ramo da filosofia, perdão, pessoal, que se ocupa das manifestações artísticas, buscando apontar, por exemplo, os diferentes critérios e modos como, em diferentes momentos ou culturas, se percebe e classifica algo como belo, sublime ou agradável. Trata-se, assim, de uma forma de conhecimento que não nega a razão, mas que coloca a razão, certo? Perdão, mas que coloca em relevo a forma como a razão, se relaciona com a imaginação e a sensibilidade. Então, não há negativa da razão, mas a estética se preocupa como a razão se relaciona com a imaginação e com a sensibilidade. A partir disso, é correto afirmar: juntamente com a razão, a imaginação e a sensibilidade são fatores indispensáveis para a nossa apreensão do mundo e das coisas. Puta, essa é muito boa. É a nossa candidata mor, logo de início, hein, pessoal? A estética é o campo da filosofia que se ocupa da relação entre pensamento e religião? Não, se preocupa com a percepção que temos do mundo. Na estética, a razão predomina sobre a sensibilidade e imaginação? Não, ela se relaciona, ela não predomina. Ela interage com a sensibilidade e com a imaginação. Não há uma relação hierárquica, e pelo menos o texto não nos revela isso. O sublime e o agradável devem ser apreendidos de forma objetiva pelo raciocínio lógico? Não. O sublime e o agradável, eles são apreendidos nessa interação entre imaginação, sensibilidade e razão. Tá? Então, a A está ótima. Na estética, não há lugar para a razão. Sim, há lugar. Essa está errada porque contradiz o texto e é absurda. Por exemplo, ou seja, a é ótimo, como nós tínhamos falado para vocês. Tá? Vamos aqui. Número 5, filósofos contratualistas. Vamos lembrar. Pessoal, os contratualistas são aquele conjunto básico de filósofos modernos que defendiam a tese de que as sociedades humanas surgem e se mantêm através de contratos, através de acordos, de pactos estabelecidos entre os seres humanos. Tá bom? É isso que eu gostaria que você se lembrasse. Tá? Gostaria que você se lembrasse disso. Então, os contratualistas defendem uma posição que é diametralmente oposta de Aristóteles. Lembrando que, para Aristóteles,
a sociedade é natural, ela não é um artifício. Já para os contratualistas, ela é um artifício, fruto de uma convenção, de um acordo, de um pacto que os homens estabelecem entre si. Tá? Para os filósofos contratualistas, o Estado é pensado como tendo por origem um contrato entre os indivíduos. Acabei de falar para vocês isso. Segundo Thomas Hobbes, o primeiro grande contratualista moderno aí, pessoal, certo? É como se cada ser humano, é como se cada homem dissesse a cada homem: autorizo e transfiro o meu direito de me governar a mim mesmo a um homem ou assembleia de homens, com a condição de que tu transfiras para ele também o teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Ou seja, eu renuncio ao direito de me governar, desde que você renuncie também ao seu direito de se governar, e nós transfiramos esse direito ao governante. Governante esse que o Hobbes chama de Leviatã. Curiosidade, não curiosidade, conceito interessante. Leviatã, pessoal. Leviatã é o nome que Hobbes dá ao governante, homem ou assembleia, e também ao Estado. O Beto, homem é governante ou Estado? As duas coisas, porque para Hobbes, o governante é aquele que personifica o poder absoluto do Estado. Então, você lendo a obra Leviatã de Thomas Hobbes, você encontra muitas vezes a palavra Leviatã se referindo ao governante, outras vezes se referindo ao Estado. Porque governante e Estado são a mesma pessoa. Lembrem-se do Rei Sol, certo? Lembrem-se do Rei Sol. Do Luís XIV, L'état c'est moi, o Estado sou eu. Tudo bem? Vamos lá então. Aqui, a partir do enunciado, é correto afirmar que Hobbes recorre à ideia de contrato com o fim de descrever como os estados nacionais surgiram na história? Não. Isso é uma armadilha. Fujam. Nem Rousseau, nem Locke, nem Hobbes são historiadores. Não querem fazer uma historiografia. Não querem fazer uma antropologia cultural do ser humano no Estado. Não, pelo amor de Deus, esqueçam isso. É um conjunto teórico coerente. É uma necessidade teórica. Por favor, pessoal. É um construto, é uma construção teórica. Calcular os deveres e direitos dos indivíduos em relação ao Estado e ao governante? Legal. Essa é bem boa. Convocar os homens a resistirem ao poder do Estado? Ao contrário, ele é um teórico absolutista. Mostrar que os homens agem na esperança de contrapartidas? Não, mostrar que os homens se organizam em sociedades para preservar a própria vida. Abrimos mão da nossa liberdade em troca da nossa segurança. Provar que os homens não sabem governar a si mesmos? Não. Provar sua tese contratualista. É isso que ele quer, tá? Então, vamos lá. Então, é a B de bola. Vamos ver? Perfeito. B de bola. Agora temos Descartes de novo aqui, pessoal. Descartes de novo, hein? Parece que Bom, caiu bastante Descartes até agora, de repente agora eles vão tirar a mão do Descartes, não sei. Vamos lá. Valorizem os clássicos, não se esqueçam disso. Nas primeiras linhas das Meditações Metafísicas, Descartes declara que recebera muitas falsas opiniões por verdadeiras e que aquilo que fundou sobre princípios mal assegurados devia ser muito duvidoso e incerto. É o início da dúvida metódica que culminará na certeza fundamental, na certeza coerente, na certeza que é a base do conhecimento, que é o cogito ergo sum. A fim de dar um bom fundamento ao conhecimento científico, Descartes entende que é preciso colocar tudo em dúvida, ser criterioso, usar método. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Confiar nas próprias opiniões? Essa, por absurdo, está fora. Certificar-se de que os outros pensam como nós, querer o consenso? Não. Consenso com as nossas ideias? Não. Seguir as opiniões dos mais sábios? Não. Colocar tudo em dúvida até que se encontre algo indubitável. Partir de princípios seguros, que é o algo indubitável, e proceder com método e rigorosidade? Perfeito. Essa está bem bonita. Aceitar que o conhecimento é duvidoso e incerto? Não. O Descartes, ele questiona o conhecimento, mas ele acredita
que o conhecimento possa ser seguro e fundamentado. Não é aceitar que o conhecimento é incerto, é reconhecer as falhas que cometemos até agora e buscar, através da dúvida metódica, desse método rigoroso, certo? Um conhecimento seguro. Então, nós temos a D de dado e é essa mesmo. Bom, de acordo com Tales de Mileto, a água é a origem e matriz de todas as coisas. Lembre que os primeiros filósofos, pessoas naturalistas, os pré-socráticos, que têm como principal característica a cosmologia, eles buscavam o arqué da physis, o princípio fundamental da natureza. Eles acreditavam que, através da razão, eles podiam interpretar a multiplicidade da natureza, eles podiam racionalmente entender a multiplicidade da natureza e encontrar um princípio fundamental que ajudasse a explicar a multiplicidade da natureza. Opa, o enunciado, tá? Essa maneira de reduzir a multiplicidade das coisas a um único elemento foi considerada uma das primeiras expressões da filosofia. Por quê? É um questionamento sobre o fundamento das coisas, sobre o arqué, o princípio fundamental da physis, da natureza. Essa tá bem boa, é a nossa escolha prévia. Vamos ver as outras. B. Enuncia a verdade sobre a origem das coisas. Moçada, a filosofia nascente, ela não é mitologia. Ela não busca estabelecer uma verdade incontestável sobre todas as coisas. Não é essa a questão. Não é essa a questão, certo? Mesmo as conclusões às quais os filósofos chegaram eram passíveis de questionamento. Então, não é encontrar um dogma, uma verdade sobre a natureza e ponto final. Não é isso. É uma questão de princípio fundamental, certo? Se o seu for mais lógico e coerente que o meu, vale o seu, tá bom? É uma proposição que se deve comprovar? Bom, o conhecimento grego, pessoal, foi um conhecimento especulativo, certo? Desde que tivesse coerência lógica, certo? A partir de uma observação simples, tá? Então, a comprovação científica tal qual conhecemos não cabia na Grécia Antiga. É uma proposição científica? Acabei de falar, certo? Não, é uma proposição filosófica primária, tá certo? É um mito de origem? Não. Então, a A é a nossa questão. Aqui nós temos a número 8, mais uma do Foucault. O pessoal me parece que gosta de Foucault e Descartes. O pessoal gosta dos clássicos, hein? Bom, eis ainda, no início do século XVII, certo? Eis como ainda, me perdoem, tá menor ainda aqui para mim, pessoal. Eis como ainda, no início do século XVII, se descrevia a figura ideal do soldado. O soldado é, antes de tudo, alguém que se reconhece de longe, que leva os sinais naturais do seu vigor e coragem. As marcas também de seu orgulho, seu corpo é o brasão de sua força e de sua valentia. Na segunda metade do século XVIII, ou seja, 100 e poucos anos depois, o soldado tornou-se algo que se fabrica de uma massa informe de um corpo inepto ou inapto, face à máquina de que se precisa. Corrigiram-se aos poucos as posturas, lentamente uma coerção calculada percorre cada parte do seu corpo. Se assenhoreia dele, ou seja, se torna senhora dele, essa coação. Dobra o conjunto, torna-o perpetuamente disponível e se prolonga em silêncio no automatismo dos hábitos. Pessoal, ele está falando claramente da disciplina que é imposta ao corpo, docilizando-o, tornando-o produtivo e útil. Levando em conta essa passagem e a obra em que está inserida, a obra basicamente aqui é vigiar e punir, certo? É correto afirmar que, para Michel Foucault, instituições como escolas, quartéis, hospitais e prisões são exemplos de espaços em que, a partir do século XVIII, os indivíduos foram alvo da disciplina, foram objeto, certo, do poder disciplinar. Beto, mas cadê as opções? Bom, não precisa de opção, é só seguir o raciocínio do Foucault. A disciplina é para docilizar, para deixar o corpo dos seres humanos
ou seja, os próprios seres humanos dóceis, úteis e produtivos. São educados de modo a se tornarem autônomos? Não, o contrário. Aprendem a conviver uns com os outros nas cadeias hospitais? Não. Esse não é o objetivo. O objetivo é docilizar os corpos, tornar os seres humanos menos autônomos, mais dóceis e produtivos e úteis. Dóceis, produtivos e úteis. Encontram as condições de segurança e de bem-estar? Não. Se tornam mais vigorosos e valentes? Não. São fabricados, maleados, são manipulados para serem úteis, para serem dóceis. Se fazem objeto do poder disciplinar? Perfeito. É exatamente essa. Bom, pessoal, isso aqui foi um primeiro momento da Federal, tá certo? E eu gostaria que vocês entendessem, então, que vocês podem efetivamente estudar tranquilamente, se posicionar diante dos clássicos, como vocês já estão acostumados, como vocês se posicionam aí na região de vocês, no estado de vocês, como vocês se posicionam aí na cidade de vocês. O estudo que vocês fizeram agora para outra faculdade, vocês não perdem, dado o caráter genérico do programa da Federal, certo? Então, eu espero ter contribuído com vocês, abordando essas 8 questões da Federal com vocês. Eu sou o professor Beto de Filosofia em mais um SOS Focus.